até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A aula 7. A responsabilidade da Igreja com os missionários. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos ao Senhor. Move mesmo o Teu Espírito na vida do meu irmão, da minha irmã, na minha vida, na vida daqueles que estão dispostos, Pai, a obedecer ao chamado do Senhor. O trimestre todo falando sobre missões transculturais, Antigo Testamento, Novo Testamento, a importância das missões para aqueles que realmente foram chamados pelo Senhor. Por isso nos abençoa aqueles que temos enviado, papai, em Teu nome, como igreja, aqueles que têm sido, Deus, enviados até nós, também como igreja, para que nós possamos mover o Teu Espírito através de tudo isso. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo dessa lição de hoje. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, Paulo está escrevendo aos Gálatas, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Verdade prática. É nossa responsabilidade enquanto igreja orar, contribuir, enviar, cuidar daqueles que têm um chamado para anunciar o Evangelho às nações. E é muito importante que nós observemos 4 pontos em tudo isso que temos falado e vamos falar nessa lição de hoje. O envio de missionários ao campo requer planejamento com propósito de cuidar integralmente do missionário e de sua família. Segundo ponto, cuidado que abrange todas as esferas da vida do missionário, no contexto cultural específico em que a missão será realizada. Ou seja, o país para onde ele vai, a cultura para onde ele vai, tem que ser tudo planejado, tem que tudo ter a direção de Deus, tudo tem que ser conversado, tudo que tem que ser organizado primeiro pelo Espírito Santo para poder realmente cumprir esse chamado. A adaptação de uma nova realidade transcultural do missionário e de sua família impõe um desafio complexo para a igreja que envia. Não simplesmente vamos enviar. Eu tenho uma vontade de ir para a África, eu tenho uma vontade de ir para Israel, eu tenho uma vontade de ir para onde for que você for enviado, é preciso de um planejamento em cima daquilo que o Espírito Santo direcionar. E o 4º ponto, as necessidades dos missionários precisam ser comunicadas com precisão a fim de que haja conscientização da realidade do campo. Tudo precisa ser esclarecido, principalmente à luz das Escrituras. O cuidado que abrange todas as esferas da vida do missionário no contexto cultural específico em que a missão será realizada. Nós falamos isso e queremos frisar isso. Para quê? Para que você possa realmente entender. Missões estão no coração de Deus e Deus tem compartilhado isso com cada um de nós. A realidade transcultural exige preparo, cuidado, direção e planejamento. Afinal, o objetivo nunca poderá ser deixado de lado ou mesmo esquecido. Qual o objetivo? Olha o que diz lá no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. E aí está a explicação do que é a chuva serôdia. Na época da primavera surge a chuva serôdia, que fortalece as plantações e prepara a terra para a colheita. Ou seja, tudo que o Senhor quer, realmente colher aqueles que estão sendo salvos. A introdução. Missionário bem cuidado é o quê? É um missionário amado, pastoreado, orientado, submisso e, além de tudo, presta contas ao seu líder, em amor, sobre o andamento do seu ministério. Entenda bem esse prestar contas. É compartilhar as dificuldades, necessidades, alegrias, tristezas, vontades, planos, o que Deus tem compartilhado com um, o que Deus tem compartilhado com o outro, com o pastor. E o pastor precisa fazer parte ativa desse ministério.
O missionário deverá usar o seu máximo potencial no campo para o qual foi enviado. Por isso, é tão importante o assessoramento de uma igreja madura e sadia. Assessoria. O pastor precisa estar disponível, disposto a orientar e cuidar dessa pessoa. Para nossa reflexão, a reciprocidade é fundamental e podemos notar que muito do êxito do ministério do apóstolo Paulo veio deste princípio tão importante. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, ou seja, reciprocidade. Assim como Deus envia, Deus cuida, mas nós que enviamos também somos cuidados por Deus. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, e você sabe que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. O cuidado integral está relacionado com toda a esfera da vida do missionário, a esfera espiritual, emocional, física, social e financeira. Como nós dissemos na aula passada, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Todo esse cuidado vai facilitar a superação de dificuldades internas e externas que possam surgir no dia a dia da vida de um missionário. Vamos então abraçar. A palavra abraçar quer dizer adotar aqueles que são chamados pelo Pai para cumprir esse ministério. Ninguém vive para si mesmo, nem mesmo a igreja local. Há força na mobilização e coordenação adequadas de nossa interdependência que resulta em quê? Em unidade de propósito e ação. Necessária se torna uma linha de comunicação direta e clara entre as partes no tocante a compromissos e necessidades. E isso é muito importante, que haja conversa, que haja clareza, transparência nesse relacionamento igreja-missão. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Tá bom? Isso é simples. Desde que haja direção do Espírito Santo, haja paz no coração dos irmãos, da igreja, dos missionários, tudo isso é feito em paz, como eu disse no slide anterior, em amor. Um sujeito ao outro. O missionário sujeito à igreja, a igreja sujeita a quem? A Cristo, a harmonia, porque Cristo ele vem para realmente corroborar todo esse trabalho. Vamos lá para a conclusão. Vamos lembrar que a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil às vezes. Muitos se sentem o quê? Desconectados, esquecidos e até mesmo abandonados pelas igrejas. Poucos pastores visitam a obra missionária. Alguns cumprem isso. Eles enviam um missionário e ele fica lá. E ele não volta. E ele não vem de novo de retorno para a igreja local. E o pastor também não vai até o campo missionário. É tão importante que isso seja feito para que Deus possa realmente mover o Espírito através dessas coisas. A oração e o jejum fizeram parte da base do envio de Paulo e Barnabé na história da igreja primitiva. Apoio e suporte são essenciais e precisam andar lado a lado com a oração. Olha só o versículo que eu separei. Havia na igreja de Antioquia, que é onde eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Essa figura para nós é característica. Lembra dessa figura? Deus não desistiu do pecador,
Mas vamos inverter isso agora um pouquinho. O que será que tem para nós nisso? Deus não desistiu do enviado também. Amém? Cooperação, união, confiança mútua, propósito e esforços únicos, responsabilidade, autoridade, incentivo, alegrias, tristezas, vitórias e derrotas caracterizam o estilo de vida das missões. Você, eu, nós podemos fazer diferença na vida deles e de suas famílias. A bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Missões, que tal então? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Então, qual a importância dessa aula de hoje? Nós precisamos investir sim em missões. Uma responsabilidade, um compromisso, não com o homem, mas um compromisso com Deus. E você pode investir em missões em vários ambientes das pessoas. Até mesmo alguém da sua igreja local que tem uma dificuldade para poder ter um dinheiro para um transporte, por exemplo. Você pode investir nessa pessoa. Ele pode ser um missionário, porque ali na escola ele pode estar pregando o evangelho, ali no trabalho ele pode estar pregando o evangelho. Então há várias formas de contribuir com missões, orando, investindo e também enviando. Por isso, fique atento, esteja disponível para que Deus possa te usar em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.